Boa noite a todos, sejam bem-vindos a um direto em que, uma vez mais, seguirei o modelo tradicional daquilo que tenho seguido nos últimos tempos, nomeadamente através de uma parte mais positiva e depois através de alguns minutos aqui para poder responder às vossas questões. Mas eu decidi fazer este direto até um pouco em cima da hora, já que é fundamental e é imperativo nós conseguimos perceber o que é que, quais é que são as verdadeiras intenções e o que é que estava a pensar Emmanuel Macron quando deu um discurso que deu na noite de hoje, em que comunicou o envio e o destacamento de tropas francesas, de militares franceses, para território ucraniano. Esta acaba por ser uma questão extremamente delicada, a meu ver, por várias razões. Desde logo porque isto simboliza as declarações de Emmanuel Macron, nomeadamente a dizer que, e a confirmar que existirão militares franceses mobilizados e destacados para a Ucrânia, ao mesmo tempo que ele disse não existem linhas vermelhas. Não foi claro Emmanuel Macron quanto à forma e ao tipo de atuação que esses militares franceses terão em território ucraniano. Serão uma força com vocação ofensiva? Terão uma vocação mais de segurar e de suster ou tentar suster posições ucranianas? Ou, como eu referi, a parte ofensiva, terão como intenção conduzir ações que garantam aquilo que Emmanuel Macron até disse no seu discurso esta noite, que a grande missão francesa e o grande objetivo francês é garantir que a Rússia abandona e que restitui território que neste momento se encontra sob o seu controle e que até pelo menos 2014 era considerado território ucraniano. O discurso de Macron foi todo ele extremamente interessante. E foi extremamente interessante porque assinala logo, lá está, desde logo, uma intenção, uma pretensão de Emmanuel Macron em querer seguir aquelas que são as pisadas de outros históricos franceses, conquistadores, no sentido de quererem liderar e influenciar a Europa num determinado rumo. Depois, porque o próprio Emmanuel Macron acabou por ter um discurso também extremamente complexo na medida em que assumiu que a França não vai ter grande escolha. E reparem que Emmanuel Macron nunca falou em NATO, nunca falou nos parceiros ou nos aliados militares franceses. Emmanuel Macron falou sempre na perspectiva francesa. Ou seja, mesmo perante o discurso de Emmanuel Macron e perante as declarações muito recentes da intenção, da sua pretensão de poder mobilizar militares franceses para solo ucraniano, reparem que nós não temos qualquer tipo de reação por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia ou por parte de um conjunto de outros Estados. A verdade é que Emmanuel Macron está a querer assumir-se como o líder europeu que falta neste momento à Europa. E isto provoca uma sensação relativamente agridoce. Porquê? Desde já uma sensação com algo, de certa forma, positiva, porque finalmente nós temos aqui um espectro e uma perspectiva de poder ter alguém no seio da União Europeia que possa assumir a liderança dessa também chamada pequena Europa, que é a Europa que se resume aos Estados-membros da União Europeia. Sempre critiquei, sempre fui bastante crítico pelo facto de se verificar uma ausência de liderança no quadro da União Europeia em termos políticos, o que obriga, entre aspas, a que os Estados-membros da União Europeia e a União Europeia, enquanto organização supranacional, mais até do que uma organização regional, que sigam todo o tipo de instruções e diretivas e se deixem liderar
ou comandar pelos Estados Unidos. É uma situação mais confortável, existe um vazio de poder ou de liderança e isso faz com que esta submissão natural acabe por surgir, lá está, como salvo o pleonasmo, de uma forma totalmente natural e é uma consequência da necessidade que a União Europeia e os Estados-membros sentem de ter alguém acima de todos eles que possa coordenar os destinos da União. E é neste contexto que surge Emmanuel Macron, e sempre com uma perspectiva que, embora não tivesse declarado guerra à Rússia no ponto de vista formal e até mesmo no ponto de vista técnico. E eu recordo que Macron, neste discurso, por exemplo, que teve esta noite, recusou-se a qualificar a Rússia como inimigos, qualificou a Rússia como adversária, o que acaba por ter um simbolismo extremamente importante na medida em que permite compreender que Emmanuel Macron não utilizou o seu discurso desta noite e nem sequer está a assumir que o destacamento de militares franceses para solo ucraniano que possam fazer qualquer tipo de incursão a solo russo, assumindo, naturalmente, que qualquer tipo de incursão francesa a solo russo iria ter como consequência imediata a guerra, e aí sim uma guerra entre Rússia e França, e depois, dependendo da forma como evoluísse, eventualmente arrastando a NATO também consigo. Mas parece-me que, com base no discurso de Emmanuel Macron, que disse que a Europa, se deixar a Rússia conquistar a Ucrânia, então a Europa, ela própria é derrotada, está ultrapassada, está derrotada, portanto, não pode a Europa, na perspectiva de Macron, deixar que a Rússia continue a atuar e a expandir-se da forma como tem feito, e para a própria segurança dos países da União e do continente como um todo, alega Macron que não resta outra hipótese que não seja a França começar por desafiar e tentar também, em certa medida, arrastar os restantes europeus para uma guerra direta contra a Rússia. Volto a dizer, não é expectável que os militares franceses entrem, pelo menos, naquilo que é território russo reconhecido pela União Europeia. Agora, não houve nada no discurso de Macron, pelo contrário, houve até algumas indicações no discurso de Macron que permitem antever a eventual disponibilidade de Macron para poder fazer incursões em territórios que decidiram unir-se e ser parte da Federação Russa. E nós estamos a falar desde logo de Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk e também da Crimeia. Isto tudo por si só, acaba por ser problemático em várias medidas. Por um lado, e porque é que eu entendo que isto é a mesma uma declaração de guerra que Macron faz à Rússia, embora não seja diretamente uma declaração de guerra, mas é uma forma de fazer escalar o conflito para para a etapa seguinte, elevar ainda mais a tensão. E depois o que eu acho curioso é que é o discurso de Macron a dizer é a Rússia que nos obriga a isto, é a Rússia que faz com que nós tenhamos de tomar esta decisão. Portanto, quando é a Rússia que alega a necessidade de se defender porque tem uma ameaça a pairar num país vizinho seu e que era uma antiga república soviética, como é a Ucrânia, aqui Putin aquilo que está a conduzir é uma guerra de agressão na ótica das elites e dos comentadores ocidentais, ou do bloco ocidental. Depois, quando nós vemos acontecer do lado francês, no sentido de colocar os seus soldados às portas de território russo, os franceses a proporem-se para ajudar a Ucrânia a defender-se, então aqui isto já é visto como os russos vão utilizar o seu ascendente para poder propagar-se um pouco por toda a Europa. Portanto, e isto, a meu ver, começa logo aqui o paradoxo, que é, uma vez mais, quando são os nossos a fazer determinados atos, não há qualquer tipo de problema, porque tudo é justo e tudo é legítimo, mas quando são outros
russos, chineses, iranianos, o que for, então aqui sim já estamos a falar de violação do direito internacional. E é este tipo de direito internacional, baseado nas normas, ou fundado nas normas, que permite esta dualidade de critérios e dualidade de interpretações. Portanto, não existe uma razão, um motivo atendível para que Emmanuel Macron possa mobilizar os seus militares para o território ucraniano. Mas, pior do que isso é, olhem, como dizia um amigo meu aqui há uns minutos, quando nós estávamos a conversar até sobre isto, um amigo meu dizia, eu só tenho pena, e atenção, ele é todo pró-bloco ocidental, mas ele só dizia, eu só tenho pena dos militares franceses que forem mobilizados para a Ucrânia. Porque já sabe muito bem o que é que vai acabar por acontecer a esses militares franceses. Agora, Emmanuel Macron está a escalar e está a escalar para níveis que possam sugerir a percepção em Moscovo de que Moscovo terá de atacar noutro tipo de origem ou de fonte este tipo de ameaça que passam a representar os militares franceses. Eu passo a explicar. Enquanto o conflito, enquanto os franceses estiverem em solo ucraniano e enquanto os russos atacarem franceses em solo ucraniano, não está tudo bem, mas, ao fim e ao cabo, tudo bem. Porque estamos a falar de confrontos em solo ucraniano, ou seja, fora do território francês, o que não legitima a invocação do artigo 5º do Tratado sobre a Organização do Atlântico Norte. O que significa que a presença de militares franceses em território ucraniano, por si só, mesmo que entre em confronto direto com a Rússia, isso, em abstrato, é insuficiente para que a França possa invocar o artigo 5º, os seus restantes aliados em contexto NATO também, e com isto responderem a ataques russos. Mas aquilo que nós temos, ao mesmo tempo, é que perceber se os russos vão percepcionar que a presença daqueles militares franceses, por si só, se os atacarem, não constitui uma ameaça ao território francês, mas se os russos atacarem militares franceses, estes soldados desaparecerem por serem ou desaparecidos em guerra, em combate, em guerra, ou por serem de facto abatidos, se isto continuar a significar o reforço das linhas ucranianas, então aí a Rússia parece-me que não terá outra oportunidade a não ser percepcionar este tipo de operação como um ataque que justificará uma intervenção militar em território francês. Claro que toda a gente sabe o que é que aconteceria ou o que é que poderá acontecer no momento em que isto se vier a verificar, e é por isso que eu digo que isto é uma declaração de guerra de Macron à Rússia, mas sem a fazer formalmente. Isto chama-se criar as condições para que os russos sejam os primeiros a dar o primeiro tiro, por assim dizer, para que depois a NATO e o Ocidente como um todo digam: não fomos nós que disparámos primeiro, foram eles, e isto obrigou-nos a agir. Ou seja, é por aqui que Macron desafia Vladimir Putin e deixa-o numa situação em que praticamente o obriga a subir também ele a parada e a escalada, quando a própria Rússia não tem qualquer tipo de interesse nisso, por várias razões. Mas uma delas, e eu acredito que este discurso de Emmanuel Macron não surgiu por acaso no dia de hoje, é que amanhã nós teremos as eleições russas, teremos amanhã, sábado e domingo, que correm ao longo de 3 dias, as eleições presidenciais russas. E isto acontece às 8 da noite da véspera do início das eleições presidenciais russas. Ou seja, o objetivo aqui é também interferir naquilo que são as eleições na Rússia, no sentido de, pelo menos, deixar as pessoas a pensar na perspectiva de poder entrar em guerra com os países da União Europeia e também, consequentemente, com a NATO como um todo. E o objetivo é deixar os russos a pensar se de facto devem votar em Vladimir Putin ou não. O objetivo aqui é até, na medida do possível, ajudar e motivar
o povo russo a insurgir-se contra o seu poder, porque não querem entrar em guerra, porque não querem iniciar um conflito com proporções ainda mais catastróficas, muito menos perante a perspectiva de utilização de armas nucleares, ainda mais complicado tudo se torna e, portanto, eu diria que não é por acaso que o discurso de Macron e o anúncio de Macron do envio de militares franceses para solo ucraniano surge no dia e na hora em que verdadeiramente foram feitos. Porque existe aqui uma tentativa de condicionamento do eleitorado russo no quadro das eleições presidenciais em solo francês. E isto tudo acaba por significar que mesmo Putin já não vai a eleições 100% descansado quando Vladimir Putin, neste momento, tem de considerar qual é o próximo passo que ele faz. E eu recordo que é o próprio Putin quem defende a perspectiva: se tiveres de entrar num combate ou numa luta, assegura-te que és tu que desferes o primeiro soco. Putin já disse isto, nem uma nem duas vezes, várias vezes, e isto permite perceber que a Rússia poderá estar na disponibilidade de, ok, é inevitável o confronto com a NATO, nós já temos tido confrontos com elementos de países ligados à NATO e com o armamento da NATO, e só falta a última etapa, que é entrar em conflito direto com a NATO. Bom, se for assim, então mais vale nós sermos os primeiros a atacar e a assegurar que aumentamos as probabilidades de nossa defesa, do que propriamente deixarmos que sejam eles a conseguir ter esse mesmo ascendente. Esta é a realidade e é a interpretação e a análise possível que eu posso fazer relativamente ao discurso de Emmanuel Macron na noite de hoje. O que é preocupante, sobretudo quando eu ouço, por exemplo, o discurso do Chega, que veio anunciar a sua disponibilidade para que o país possa mobilizar militares portugueses para um conflito desta natureza, o que significa que não só a França, mas também Portugal, se toda a gente acabar por ir, se os vários Estados-membros acabarem por ir atrás daquilo que é esta armadilha francesa para a União Europeia, porque é uma armadilha, porque a possibilidade de se poder ganhar não excede os 50%. E porquê é que não excede os 50%? Senhor André, eu espero não estar errado, mas eu terei lido que o Chega era a favor do envio de militares na Ucrânia. Aliás, eu até vi Ventura admite tropas portuguesas na Ucrânia e tem uma posição clara sobre Putin. Quer dizer, foi o próprio André Ventura que disse isto. Portanto, se André Ventura disse isto, admito que não podia dizer outra coisa, mas aquilo que nós temos aqui, ele é contra o envio de militares, mas admite tropas portuguesas na Ucrânia. A partir do momento em que o próprio André Ventura diz, o Presidente do Chega entende que a derrota da Ucrânia será a derrota de todo o Ocidente, naturalmente tem de haver formas de conseguir opor-se à derrota de todo o Ocidente. Portanto, só em caso de extrema necessidade. E o que é extrema necessidade? Emmanuel Macron entende o envio, o destacamento que anunciou hoje, anunciou isso mesmo, anunciou esse destacamento também como uma questão de necessidade. Portanto, como veem, estas são neste momento as questões que nós temos aqui, são muito importantes, e eu volto a insistir, isto é uma ação de Emmanuel Macron para tentar interferir no contexto eleitoral russo, ao mesmo tempo que sobe e quer elevar a parada para basicamente dar uma mensagem à Rússia, que é: ou vocês dão um primeiro tiro e nos atacam e obrigam-nos a invocar o artigo 5º para que a NATO vos confronte e vos responda, porque foram vocês que atacaram primeiro, e nós podemos dizer ao exterior: estão a ver, os russos têm ambições expansionistas de poder dominar a Europa porque eles atacaram a França.
Ou então, se vocês nada fizerem, vão continuar sempre a ter de enfrentar fogo disparado por franceses em território ucraniano. Portanto, esta é a perspectiva que Macron tem com este tipo de mobilização e de destacamento. Agora já estou como o meu amigo diz, tenho pena daqueles que forem realmente para o terreno, porque vão estar a defender um país que não é o seu, por um propósito que também não é o seu, e que no final a probabilidade de serem dizimados é muito elevada. Portanto, este é um problema. Muito bem. Agradeço desde ao senhor MP ou à senhora MP85 por ter estado a acompanhar a minha entrevista na Redacted. É sempre um prazer estar com a Natalie e com o Clayton Morris. É sempre um prazer tremendo. E, portanto, sempre que for convidado naturalmente por estes meus amigos, eu tenho todo o gosto em estar presente, considero os meus amigos. São ótimas pessoas, são excepcionais. Não só pessoas de uma simplicidade tremenda e pessoas muito terra a terra, como têm uma capacidade de análise e de tentar trazer para a discussão na praça pública questões tremendamente fraturantes. Portanto, o Redacted, sem sombra de dúvida, que eu recomendo vivamente que venham a ver essa minha análise. Hoje, não sei o que é que se passou com o Curiacos, mas eu ia ter hoje o programa que gravei com o João Nuno Pinto para a Curiacos, onde fiz a análise das eleições em Portugal. O programa foi interessantíssimo, a discussão foi extremamente rica, mas não percebi o que é que se passou, se foi algum erro da Curiacos, se trocaram para colocar amanhã. Bom, não sei. Sei que há de aparecer também essa análise. Respondendo às nossas questões, o Sr. Sérgio Everton diz aqui, ou pergunta-me, em caso de uma guerra total, se eu vou lutar contra a Rússia ou vou para algum país seguro do conflito, do conflito como o Brasil. Bom, eu não sei se o Brasil será um país seguro num conflito desta natureza. Acho que ainda é muito cedo para nós afirmarmos isso, mas eu posso dizer-vos que não vou lutar contra a Rússia, naturalmente admitindo e aceitando todo o tipo de responsabilidades que daí possam decorrer, mas uma coisa eu seguro, eu não empunharei uma arma contra a Rússia da mesma forma que também não empunharei nenhuma arma contra o meu país, mas não empunharei qualquer tipo de arma contra a Rússia, seja em que contexto for. Seja em que contexto for. Portanto, não contem comigo para isso e se tiver de assumir alguma responsabilidade por isso, com certeza asseguro-vos que a assumirei, mas não vou lutar contra a Rússia, seja por que forma for. Depois, diz aqui também o senhor ou senhora MP85, o português comum apenas está interessado em quem vence o Big Brother ou quem ganha o campeonato da bola. Nem vai mais longe. Eu ainda há bocado estava a ver quais é que eram os assuntos, as tendências em Portugal, por exemplo, no Twitter, e então vejam quais são os assuntos mais falados. O mais falado de todos, Marcus Edwards. O segundo, Leverkusen, por causa do Bayer Leverkusen. O terceiro, Sporting. 4, Pote. 5, Atalanta. 6, Amorim. 7, Marselha. 8, Benfica. 9, Qarabag. E 10, Liverpool. Portanto, estes são os assuntos mais debatidos e mais falados no Twitter, pelo menos no Twitter, em português de Portugal. Portanto, como veem, acho que isto por si só já significa bastante sobre a importância, forma séria e honesta ou desonesta com que os portugueses tendem a olhar para assuntos desta natureza. O que também não me surpreende, porque eu, por exemplo, ainda há pouco fui ao Expresso, e aliás, deixem-me ver se isto já mudou, mas eu fui ao Expresso e entre os assuntos que lá estão, para já, é a utilização do Expresso para diabolizar partidos políticos. Agora parece que agora é o ADN. Afinal, parece que as pessoas já não se enganaram. Parece que já não se enganaram. E afinal, já estão a votar ADN para alcançar a bancada evangélica. Portanto, já existe um rótulo. E esse rótulo é o suficiente já para tentar diabolizar um partido que ameaça entrar, ou que ameaçou entrar no Parlamento português e que pode vir até a trazer resultados muito interessantes, por exemplo, para o Parlamento Europeu. Mas isso a partir daqui cada um saberá. E depois encontramos Sporting, as mulheres votaram mais à esquerda, quer dizer, aqueles textos de lavagem cerebral pura,
e nem sequer sinal de uma referência que seja ao discurso de Emmanuel Macron, com todos os perigos que isso possa acarretar. Depois, estou a tentar ver aqui, por exemplo, o Sr. António CM, a propaganda anti-Rússia é um verdadeiro escândalo. É verdade, não só a propaganda, mas como também a censura. O Sr. António CM diz também que Camilo Lourenço quer a criação do exército europeu. Palavras para quê? Não é ele que vai ter de servir num exército europeu. É sempre muito fácil de conseguir mobilizar e destacar os outros para a criação de um cenário, de um contexto completamente alucinado. Até me admira, porque o Camilo Lourenço, que é tão obcecado, e eu não estou a dizer isto em sentido pejorativo, digo no sentido de ele ser verdadeiramente fixado nas questões relacionadas com tudo que possa colocar em risco a estabilidade da economia portuguesa, e quer dizer, o nosso envolvimento numa guerra, a nossa participação numa guerra seria mais do que qualquer outro elemento, já de si suficientemente apto a provocar o desequilíbrio da economia portuguesa e com um conjunto de efeitos ainda por determinar, mas, enfim, cada um sabe aquilo que propõe. O Sr. Fernando Newton diz que o Pepe Escobar disse que a Alemanha tinha planos para atacar a Ponta Crimeia. É verdade. Essas conversas que foram gravadas entre a elite militar alemã vieram cá para fora, portanto, tornaram-se de conhecimento público e tanto é de acreditarmos que aquelas conversas gravadas que foram trazidas a público correspondem à verdade, que a preocupação não foi dizer essas vozes não são as nossas, essa conversa nunca a tivemos. Não, a preocupação é assumir que existe uma toupeira na estrutura militar alemã e foi isso que garantiu a colocação em praça pública de uma conversa entre a elite militar. Depois, quem é que há mais, quem é que coloca aqui mais questões? Portanto, um abraço também para o Brasil, um abraço para todos aqueles que foram entrando de qualquer país do mundo inteiro, incluindo até de Portugal, naturalmente. E depois estava a ver se via aqui mais opiniões. Alguém perguntou se o tema do título é sério, mas o que há no Macron ou há algo relacionado ao que ele diz que possa ser sério? Macron é como Zelensky, mas é um comediante de luxo. Bom, a verdade é que, como eu disse, Macron não declarou guerra à Rússia diretamente, mas a partir do momento em que deixa o rei, que neste caso é Vladimir Putin, em xeque e numa situação em que vai ter que tomar algum tipo de decisão, isto funciona na prática como uma ameaça de guerra perante a perspectiva de que a resposta seja bélica. Estou a tentar ler o que é que mais disseram. Portanto, Charles de Gaulle tentou liderar a Europa para a independência e a paz, recebeu uma revolução colorida como recompensa. Bom, é verdade também. A França está a perder as colónias africanas, ao passo que a Rússia está a reforçar e a ampliar alianças naquele continente. É outra evidência. E também é por aqui o discurso de Macron, no sentido de dizer que a continuação do expansionismo russo, isso por si só significa a derrota de toda a Europa e que toda a Europa está em risco, ou seja, vê-se pelo contexto africano que os próprios interesses franceses neste momento estão em perigo. Depois, o senhor ou a senhora MP85 dizem Macron é como o cravinho que não sabe ligar uma betoneira, enquanto isso o senhor Putin e outros líderes conduzem qualquer jato com toda a classe. Concordo naturalmente com o que aqui está dito. E depois, se eventualmente ganhar a menina Le Pen nas próximas eleições, manter-se a França neste caminho, Sr. Mário Pinto, posso lhe dizer que, quanto à questão de aprovação de apoio da França à Ucrânia, Marine Le Pen e o seu Rassemblement National abstiveram-se, nem votaram contra nem votaram a favor, abstiveram-se. O que naturalmente demonstra algum receio daquilo que poderá ser a interpretação da opinião pública relativamente à Rússia e à Ucrânia, mas por outro lado, não é medo no sentido de que possa ter receio da forma como corre isto de ficar isolada num contexto político francês.
Portanto, estou a tentar ver mais dos vossos comentários. O senhor Diego Medeiros me pergunta se eu acredito que a NATO pode ir para um enfrentamento direto com a Rússia. E eu digo, é pouco provável que a NATO faça enquanto a Rússia atacar posições francesas ou de algum outro aliado em solo ucraniano. No momento em que a Rússia desferir o primeiro golpe para tentar atacar a fonte que está a fornecer mais e mais soldados e mais armamento, então a partir daí existirão razões político-legais para invocação do artigo 5º que lançará e que abrirá caminho a esse enfrentamento ao confronto direto com a Rússia. Vejo um conjunto de outras pessoas a fazerem mais um conjunto de observações, não se percebe toda esta idiotice ocidental. É verdade, Sr. Luís Undercover Petit Cat, é verdade. A Revolução Colorida só funciona em países democráticos, diz o Sr. Charles Oliveira, ou seja, com governantes fracos. Depois, nós vemos aqui um pouco mais do mesmo, mas o Sr. Luís Nunes pergunta-me o que é que eu penso da hipótese que os europeus e os seus ativos nos Estados Unidos são os verdadeiros provocadores de guerra. Vamos fazer a América e a Rússia massacrarem-se. Bom, aquilo que eu vejo muito honestamente é que os europeus são também provocadores, mas estão ao serviço de uma agenda. E essa agenda chama-se Washington. O que é que a NATO está a preparar na Lituânia? Deve ser posto em contexto. O que a NATO está a preparar, basicamente, na Lituânia é apetrechar um país potencialmente, que poderá vir a ser potencialmente inimigo da Rússia, para ficarem numa posição altamente privilegiada relativamente a Kaliningrado. Porque a Lituânia fica, de facto, nessa linha e faz fronteira também com a Bielorrússia. Portanto, a importância estratégica da Lituânia passa muito por aqui. Depois, estou a ver mais. Sabe quando, o Sr. Luís Alves pergunta-me se eu sei quantos militares franceses são. Não, e o próprio Presidente Macron também não indicou sequer qual é que vai ser a vocação da missão deles na Ucrânia. Portanto, isso também será a definir. Depois, outros militares da NATO, depois, país a país em território ucraniano, certo, é verdade. Emmanuel Macron foi do Rothschild Bank para Ministro das Finanças e hoje em dia é Presidente, é verdade também. E depois o Sr. Miguel Duarte diz que não acha que a minha análise esteja correta. Já existem mercenários franceses e de outros países na Ucrânia. A Rússia bombardeou um hotel onde supostamente estavam alojados e foram, obviamente, eliminados. É verdade o que diz, sem sombra de dúvida, Sr. Miguel Duarte. Mas há aqui uma nuance, é que aqueles que lá estão, não existe qualquer prova de que se encontram ali destacados e não por conta própria. Portanto, o argumento passa muito, por exemplo, dos portugueses, no sentido de dizer, bom, mas nós não temos, nós não estamos a mobilizar ninguém, não temos ligação a qualquer pessoa que possa vir a ser mobilizada ou para o lado russo ou para o lado pró-ucraniano. Depois estou a ver ainda porque efeito isso terá na eleição russa, visto que é fraudada. Não concordo. As eleições russas não são marcadas por fraude. Não acreditem na imagem que está a correr nas redes sociais de uma suposta tinta que só se acende em que os eleitores vão ter de votar e usar canetas com tinta transparente e que depois se usa um isqueiro e consegue-se perceber qual foi o sentido de voto. Portanto, não acreditem nisso, mas não seja porque a tinta da caneta, a partir do momento em que fosse utilizada e em que depois se adaptasse à temperatura ambiente, isso faria com que essa tinta fosse automaticamente se tornasse visível e não mantivesse a sua invisibilidade. Portanto, isto compromete a eficácia dos boletins de voto com recurso a esse tipo de tinta. Depois, olhando ainda para tudo aquilo que vai sendo dito, que participam muito bem, portanto, aqui o senhor ou a senhora MP85, a SIC ou a TVI, podia ir à Ucrânia fazer uma reportagem com as famílias das grávidas e dos deficientes que foram enviados à força para morrer no terreno, vergonha por ver gente a apoiar nazis. Sem sombra de dúvida, subscrevo inteiramente. Depois, há todo aqui um conjunto de observações, as quais
eu vou passar naturalmente à frente. Agradeço ainda também aqui ao Sr. Reinaldo Melo, não só pelo contributo, pelo donativo, pela demonstração de confiança no meu trabalho, como ainda questiona até onde é que a Rússia no continente africano, a expulsar os franceses, influenciou Macron a esse ataque de Napoleão. É exatamente isso. É aquela noção de que Putin, neste momento, está a ocupar um lugar que tradicionalmente era francês, em alguns países, e isso faz com que os franceses percam oportunidades de negócio, oportunidades empresariais, algum tipo de oportunidade também ao nível de mercado. Portanto, parece-me que, nesse aspecto, sem sombra de dúvida, que a presença russa no continente africano também ajuda a criar e a desenvolver essa percepção de que não há qualquer tipo de hipótese na condução de um ataque por esta via. E agora vejo aqui o que acha se o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, pergunta a senhora Ana Patrício. Bom, do ponto de vista pessoal e até mesmo de interessado pela política norte-americana, como sou desde já há muitos anos, eu diria que Donald Trump seria a escolha certa para, neste momento, poder substituir Joe Biden. Acho que Donald Trump fez um ótimo mandato antes de Joe Biden e acho que tem capacidade para melhorá-lo ainda mais. O que é que eu acho de Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos? Bom, já ouvi rótulos a diabolizarem Trump e a dizerem que é um presidente incapaz e que estará de regresso o caos, etc, etc, etc. Portanto, isto é o que basicamente vai ser dito. Senhor Denisov pergunta-me se a Rússia atacar algum país da NATO. Qual é a sua posição? A minha posição vai ser sempre incondicionalmente esta: não atacar a Rússia e não atacar o meu país ou aliados do meu país. Portanto, eu mantenho e assumo uma posição de total inércia e passividade num contexto dessa natureza, mas não vou empunhar armas e muito menos vou empunhar armas para atacar a Rússia. Portanto, não farei isso de certeza, até porque eu estou em querer que, para que haja esse desencadeamento dessa ação, é muito importante que, acima de tudo, possa também estar aqui ligada essa percepção de que são os países da NATO que atacam e que desafiam e que diabolizam e que provocam. E depois, quando se provoca uma resposta, a partir daí entra o marketing excepcional no sentido de fazer com que o público não se foque em quem é que começou e só se foque em quem é que atirou. O Sr. Mário Pinto depois diz ainda aqui: os interesses de quem coloca Trump no poleiro podem estar mais perto da Rússia que o lobby financeiro que apoia Biden. Eu não vejo motivo para que possa acontecer algo que justifique o apoio russo a Donald Trump. Não é preciso. Não é preciso. Desde que não causem hostilidade, simplesmente não é preciso. Depois diz ainda aqui também o Sr. MP85, aqui na Hungria passaram várias reportagens sobre isso, tanto do lado ucraniano como do lado russo. As famílias são despedaçadas. É triste isto, pois são povos irmãos. É verdade. O Sr. André depois pergunta: estariam os protagonistas da Segunda Guerra Mundial em vias de iniciarem o segundo ato da peça deste teatro de guerra? Parece-me que sim, que existe essa disponibilidade, pelo menos do lado francês. Enquanto nós temos de um lado um presidente que diz: atenção, não façam isso, porque se vocês fizerem, nós vamos ser obrigados a defender-nos. Nós temos outro que diz: é preciso nós irmos para a Ucrânia para impedirmos que o mal chamado Rússia chegue até ao nosso território. Portanto, eu com isto responderia esta última pergunta, naturalmente. Não se esqueçam de sigam este conselho aqui do Sr. António Costa, que não é Primeiro-Ministro, e deixem o vosso gosto. Ajudem o canal a ser promovido e a ser difundido para um público vastíssimo. Agradeço a participação e a presença de todos e, acima de tudo, quem quiser pode fazer o seu donativo, pode fazer o seu comentário, pode fazer a sua sugestão, desde que sejam naturalmente construtivos e não insultuosos, seja para comigo ou seja para com qualquer outra pessoa que pense diferente de vocês. Portanto,
cuidado, porque a guerra está à porta. E com esta comunicação de Emmanuel Macron, a guerra está à porta. É só perceber, basicamente, qual é que será o momento ou o dia que vai explotar todo este acontecimento. Mas é importante que vocês tenham isto em atenção. E com isto, eu agradeço uma vez mais a participação de todos, desejo a todos uma noite descansada e também faço votos de que nos encontremos, de que nos vejamos até numa próxima oportunidade para debater ou para analisar, uma vez mais, a qualquer assunto da atualidade internacional. Boa noite a todos.